Bom, então, já estamos em 22, vamos começar um pouquinho aqui. Então, vocês não deram uma olhadinha, né? Já são 8h20, Luciana. Já é hora, já é dia. Então, a gente vai falar, nós vamos terminar aquela parte de anatomia que a gente começou a ver na aula passada. E a gente vai, então, começar a parte de neurofisiologia da micção, certo? Se a gente conseguir terminar tudo hoje, na quinta-feira a gente já começa com incontinência urinária. Senão a gente termina essa parte de neurofisiologia, que é uma parte um pouquinho mais complicadinha e que requer um pouco mais de atenção, tá bom? Então a gente parou aqui, né, gente, ali na parte de inervação, que a gente vai depois, na parte de neurofisiologia da micção, a gente vai olhar detalhadamente toda essa parte de inervação e a importância que isso vai ter lá na bexiga, tá? Mas antes disso, a gente vai dar uma geral na questão do trato urinário, para a gente poder depois entender as disfunções que a gente vai encontrar, né, em relação às disfunções miccionais do trato urinário. Então, a gente vai ter o trato urinário superior, rins e ureteres, e inferior, a bexiga e a uretra. Deixa eu botar um apontadorzinho aqui, ok? Então, temos aqui o rim, né? Que são dois órgãos, eles têm 150 gramas cada, são bem pequenininhos, estão situados entre as últimas vértebras dorsais e as primeiras vértebras lombares, e eles filtram, né, o sangue ali através dos seus glomérulos, né, que está aqui dentro do seu parênquima, e vão coletando urina, certo? Aqui, anatomicamente, mais ou menos a posição deles, né? Lógico, isso vai variar de acordo com as alterações anatômicas individuais, tá bom? A gente tem os ureteres, né? São em dois, então o uretere ele leva a urina de forma contínua, tá? Isso tudo vai ser importante para quando a gente for falar de incontinência e trabalhar, por exemplo, uma incontinência por transbordamento, uma incontinência por bexiga hiperativa, né? Então a gente vai tentar entender que nós precisamos conter a urina, mesmo sabendo que de forma contínua essa urina está chegando até a bexiga, tá bom? Os ureteres, eles têm mais ou menos 25 centímetros de comprimento e 3 a 5 milímetros. Uma coisa importante é que eles são soltos, né? Eles se movimentam na nossa cavidade pélvica, eles têm motilidade. Então, assim, eles têm mais ou menos, eles descem verticalmente e depois eles dão uma inclinadinha para frente, certo? Ali faz uma diagonalzinha para entrar na bexiga. E eles vão entrar na bexiga numa parte que a gente chama de colo vesical, tá bom? Eles entram por trás na bexiga, tá? E outra coisa, eles têm válvula, né? Então, eles têm válvula para que a urina não fique voltando para os rins. Então, o sentido deles é bexiga, tá bom? Isso também é importante. Se tiver refluxo, pode ter obstrução, e aí a coisa já é um pouquinho mais complicada. Mas isso pode acontecer, por exemplo, depois de uma radioterapia pélvica, tá? Pode acontecer, mas também não é tão comum. É porque às vezes, né, um câncer mais avançado pode ter comprometimento de bexiga, pode ter comprometimento de ureteres, tá bom? Mas esses são os tumores mais avançados. Então, olha, eles estão descendo aqui, né, pela região aqui posterior da bexiga, certo? Olhando aqui uma vista, né, de cima, tá bom? Ó, um ureter, outro ureter. Só para vocês verem que eles estão entrando desse jeito aqui na bexiga, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Colo vesical. Isso. A gente vai já ser apresentado melhor. Bom, gente, então, bexiga, né? Olha, é um dos nossos órgãos mais importantes. Então, a bexiga, ela é um reservatório, né? O músculo membranoso recebe
recebe a urina e armazena a urina. Então, a bexiga, ela faz, em sua grande maior, na maior parte, sim, do dia, ela faz esse armazenamento, tá? Ela é um órgão de armazenamento. Ela vai fazer o esvaziamento, mas ela vai fazer o esvaziamento nas horas em que a gente permitir esse esvaziamento, tá bom? A gente vai entender tudo isso depois. Então, a bexiga, ela tem fibra muscular lisa em todos os sentidos. Gente, eu acho que tem uma fotinha aqui depois. Tem ali depois. Então, assim, ao redor da bexiga, né, tem um músculo detrusor, ou detrussor, né? Porque é com S, não é com Z. Ninguém se decide muito bem sobre como ele se chama realmente. Mas o detrusor, ele é um emaranhado de fibras musculares lisas em todos os sentidos, certo? Fibras musculares lisas quer dizer então que a gente não tem comando sobre o detrusor, a gente tem comando sobre o assoalho pélvico, certo? Isso é uma coisa importante, porque isso vai fazer com que a gente esvazie a bexiga só nos momentos adequados, mas isso pode ser um problema, porque uma paciente que tem uma bexiga hiperativa, ela tem um detrusor hiperativo, e o detrusor a gente não consegue controlar. O detrusor, ele está inteiramente ao redor da bexiga, e ele tem as fibras em todos os sentidos, porque quando a gente está urinando, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele esmaga a bexiga em todos os sentidos, tá? Ele não vai contrair aqui, contrair aqui, contrair aqui. Não, ele faz essa contração, tá bom? A bexiga, gente, ela tá atrás da sínfise púbica, certo? Então, quando a gente, pra gente sentir onde ela tá, ou quando a gente tá com desconforto, quando tá com a bexiga cheia, então se a gente colocar assim a mão um pouco acima do nosso pubis, é mais ou menos essa localização da bexiga, tá? Tanto para homem quanto para mulher, ok? Bem no meio, tá? Então aqui, ó, quando a gente vê uma vista lateral, né? Eu quero que vocês vejam aqui, deixa eu botar esse laser aqui que é melhor, né? Esse vermelhinho. Então, ó, vocês estão vendo tudo esse emaranhado aqui? Isso aqui é músculo ao redor da bexiga, certo? Isso tudo aqui é o detrusor. É ele que espreme a bexiga na hora do esvaziamento, tá bom? Então, aqui, ó, o útero repousa em cima da bexiga, né? Por isso que gestante, né? O útero crescendo, o útero gravídico, ele pesa aqui em cima da bexiga e a bexiga não consegue armazenar tanta urina. Ela armazena, mas ela já não consegue armazenar por tanto tempo, tá bom? E aqui uretra, né? Então, a bexiga, ela tem basicamente essa parte aqui, que é a calota, o domo da bexiga, né? Que é onde tem o detrusor ao redor dela. Aqui a gente tem esse triângulo, certo? Isso é o trígono vesical, tá? E aqui, ó, as entradinhas dos ureteres, tá bom? Gente, eu falei colo vesical do ureter, né? É trígono. O colo é um pouquinho mais aqui para baixo, ó. É isso aqui. O trígono, essa parte do triângulo, e o colo tá mais aqui abaixo, ó. Tá? Que é esse final da bexiga e esse começo da uretra. Aqui a uretra, e depois a gente vai ver que a uretra tem musculatura lisa e tem musculatura estriada. Aqui, né, um pouco próximo ao colo vesical, que é esse final aqui, entre o final da bexiga e o início da uretra, tem musculatura lisa, tem um esfíncter uretral interno que ele não está sob o nosso comando, tá bom? O que está sob o nosso comando é esse aqui, o esfíncter uretral externo, que tem musculatura lisa ao redor. E aqui embaixo tem a musculatura do elevador do ânus sustentando. Então, a gente tem toda essa parte aqui, né, de bexiga, considerando desde aqui de cima, a calota, domo, né, até toda essa parte de estrutura de base da bexiga, tá? Essa parte aqui em cima da calota, do domo, ela é mole, ela é expansiva, tá? Então, assim, ó, vocês estão vendo que aqui é um pouco mais branquinho?
Aqui é o trígono vesical, onde tem aqui a entrada dos ureteres. Aqui mais abaixo o colo vesical. Aqui a gente vai ter um esfíncter, aqui a gente vai ter um outro esfíncter, tá bom? Esse esfíncter interno, ele é musculatura lisa, não está sob nosso comando. E o externo está sob nosso comando, musculatura estriada. Aqui tem músculo, aqui tem músculo, aqui tem músculo, aqui tem músculo. Diafragma pélvico, que a gente viu semana passada, e diafragma urogenital. Entenderam? Elevador do ânus e coxígeos aqui representados nessa imagem. E aqui toda aquela musculatura mais superficial do assoalho pélvico, ok? Aqui a gente vai ter essa calota, esse domo, né, junto com esse detrusor, eles estão, né, relaxados, permitindo o armazenamento da urina, certo? O adulto, ele pode conter mais de 300 ml de urina. Algumas pessoas têm até um armazenamento de até 600 ml. O que é mais ou menos aí o padrão é que uma bexiga completamente cheia pode armazenar aí, em média 450 ml de urina, ok? E depois, quando a gente for estudar a parte fisiológica, a gente vai entender os momentos em que a bexiga vai sinalizar, através dos barorreceptores, que são receptores de pressão, o momento que a gente precisa esvaziar. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver que eu não tô vendo. Não tô vendo vocês, peraí. Tá, ok. Então, essa parte mais inferior aqui da bexiga, né, que seria essa base da bexiga, a gente tem isso tudo aqui, né? Que compreende o colo vesical, né? Essa parte aqui do trígono, essa parte inferior, e é como se fizesse um funil, né? Vocês estão percebendo? Então, a parte que a bexiga estende mais, onde ela faz o maior armazenamento, é daqui para cima, tá? Essa parte do trígono vesical e do colo aqui não se estende tanto, tá bom? E mais essa parte aqui, que vai permitir esse enchimento até que seja enviado, né, uma sinalização ao córtex, falando então que a gente deve ir ao banheiro, relaxar o assoalho pélvico e então fazer o esvaziamento, tá? A uretra, gente, na mulher, ela tem mais ou menos 4 a 5 centímetros e ela tá para baixo e para frente um pouquinho, tá bom? E ela tem o esfíncter uretral e vai ter aquela abertura lá na vulva, né? Onde a gente vai ter ali, né, nos lábios internos, próximo à vagina, ali a gente consegue visualizar essa entradinha, tá bom? O esfíncter da uretra, então a gente tem o esfíncter mais interno, que é formado de fibras musculares lisas, que participam da continência. Então esse esfíncter, ele vai, como ele está muito ali em cima na base, ele mantém bastante fechado o colo vesical, certo? Se esse esfíncter liso tiver problemas, nós podemos ter uma incontinência difícil de tratar. Por que que é difícil de tratar? Porque ele é musculatura lisa, não está sob nosso comando. Então, lesões no esfíncter interno são muito difíceis de serem tratadas com fisioterapia, certo? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar mais no esfíncter externo, que é a musculatura que está sob nosso comando, tá bom? Então, a gente tem esse que está interno, na parte estriada, né? A gente tem o interno liso e a gente tem a parte do estriado. Do estriado, gente, ele vai ter como se ele fosse, tá ao redor da uretra. Então, ele tem uma parte que está bem em contato com a uretra, que tem fibras que a gente chama de parauretral. Tá coladinho lá na uretra. E ele tem ele faz fibras, na sua maioria, de contração lenta e tem uma atividade tônica permanente, né? E esse de fora, ele tem fibras de contração rápida,
que a gente vai fazer essa contração, né, voluntária com o elevador do ânus. Então, né, já tinha conversado na aula passada que a gente vai ter aí um tanto de fibras de contração lenta e um tanto de fibras de contração rápida, sendo que a maioria dos tipos de fibra é de contração lenta, né? De novo aquela imagem, só para vocês entenderem, né? O esfíncter e aqui a parte do outro esfíncter. Aqui dá para entender bem nessa imagem, ó. O esfíncter interno e o esfíncter externo, certo? Quando a gente vai urinar, então, esses dois esfíncteres, eles vão se abrir para então a gente conseguir fazer o esvaziamento, tá bom? E aqui, né, uma parte mostrando Prof, Oi, meu amor. o esfíncter interno, ele é musculatura lisa. O externo, a gente controla isso? Isso, estriada. Obrigada. Tá bom? Então, se temos problemas nesse esfíncter interno, temos uma incontinência de difícil tratamento, tá? Tanto em mulheres quanto em homens. Em homens tem uma particularidade, porque quando o homem faz uma prostatectomia, por exemplo, ele pode, durante a cirurgia, ter uma lesão no esfíncter interno, uma lesão esfincteriana. E se esse paciente tem uma lesão esfincteriana, ele não consegue mais conter a urina. E a fisioterapia não vai ter boa resposta. Então, muitas vezes esse paciente tem que ir para um tratamento mais diferenciado, né? Então, por exemplo, ele vai ter que fazer um esfíncter artificial, né? A fisioterapia vai conseguir trabalhar mais nessa parte, não nessa, tá bom? Prof, Oi, deixa eu ver que tem alguma perguntinha aqui, né? prof, Oi. mas se tem um esfíncter interno com problema, mas a fisioterapia, tipo, tem como manter pelos externo A e gente não ter tenta perda? fortalecer ao máximo o esfíncter interno, mas o problema é que lá Externo. está tendo muita pressão. Então, vocês imaginam toda a parte intraabdominal fazendo pressão na bexiga e só o externo tendo que segurar tudo isso. Entenderam? É bem... E não dá conta, assim. Não dá conta. Infelizmente, não dá conta, tá? Então, assim, pode acontecer lesão esfincteriana em mulheres? Pode, mas elas são muito mais comuns depois da prostatectomia, tá? Comum, assim, não são todos os pacientes, porque senão eles ficam incontinentes no pós-prostatectomia, mas uma incontinência que a gente consegue tratar, né? E a gente percebe claramente, quando a gente não vê resposta, né? Quando a gente não observa que nosso tratamento está fazendo algum efeito, já começa, e tem uma incontinência severa, né? Aos mínimos esforços, né? O paciente virou na cama, já perdeu, né? Então é um esforço bem pequeno, a gente já começa a questionar se não há uma lesão esfincteriana. Aí é importante conversar com um médico e tudo mais, porque esse paciente não vai ter boa resposta com a físio, tá bom? Então aqui só para vocês, né, visualizarem aqui bem bonitinho, né, novamente. Adoro essa imagem da bexiga. Então a gente tem, ó, detrusura ao redor, o trígono vesical, né, essa parte aqui de colo vesical, esse fundo que é o fundo que vai estender, né? Aqui estão as entradas do ureter, que se chama ósteo, né, dos ureteres, tem o ósteo direito e o ósteo esquerdo. O que mais tem de importante aqui do homem, né? A próstata bonitinha aqui. Então, olha só, né? Quando o paciente faz uma prostatectomia, né, gente, que tira essa parte da próstata, vocês estão vendo a uretra do homem, ela passa por dentro da próstata, tá? Então, normalmente ele tem que tirar na cirurgia essa parte aqui da próstata, entendeu? Então, é muito fácil de fazer uma lesão aqui no esfíncter externo, tá? E aqui o esfíncter externo, ele fica realmente mais sofrido, né? Aqui a gente vai ter uma aula só de masculina, tá, gente? Mas só para vocês observarem, né? A questão da uretra masculina, ela tem 3 partes, que é essa parte que passa por dentro da próstata, essa parte aqui, né, que é a uretra bulbar,
e que ela é dividida, né, um pouco entre essa parte mais membranosa e essa parte peniana, tá? Então, a gente tem a uretra prostática, a bulbar e essa parte peniana, ok? No homem pode ter 20 a 25 centímetros a uretra, e nós temos 4 a 5 centímetros. Então, o homem consegue, quando ele tá com a bexiga mais cheia, reter um pouco mais do que as mulheres. Só que o armazenamento dele é um pouco menor do que as mulheres, tá? A mulher consegue armazenar mais urina na bexiga. Só que a mulher tem uma uretra muito pequena. Então, quando a bexiga está muito cheia, né? Quando começam a acontecer os sinais para que a gente deva esvaziar, né? A gente muitas vezes consegue, no primeiro desejo, dar uma adiada, mas quando a gente tem o segundo, terceiro desejo miccional, a gente não consegue mais. O homem consegue mais, porque ele também já tem aí uma próstata, desculpa, uma uretra, né, bem maior. E aqui é só para vocês, né, visualizarem essa parte homóloga, né, dos órgãos genitais externos. Como tem as semelhanças, né, aqui da glande do pênis e aqui a glande do clitóris, né, que vem lá por dentro e vai parar aqui, né? Só para vocês entenderem e visualizarem, né? A RAF do períneo, né? A da mulher é um pouco maior, mas isso é uma constituição anatômica, até porque tem mulheres que têm essa parte da RAF do períneo muito menor até, tá? Ok, ó, aqui o corpo haste do pênis, né? O homólogo no feminino seria esse corpo do clitóris. Aqui, né, a questão da bolsa escrotal. No homólogo feminino seriam, né, essa parte dos lábios, ok? Tudo bem aí? Agora, gente, eu vou botar a neurofisiologia da micção para vocês, tá? Alguma pergunta dessa parte final aqui? Deixa eu abrir o outro. Ah. Já vou compartilhar aqui o da neurofisiologia da micção. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Prof, eu fiquei com uma dúvida da aula passada. Não, duas. Tá. A gente estava falando sobre que o assoalho pélvico tem contração rápida e contração lenta. Daí a minha pergunta era, se a minha paciente fazer o acionamento das duas, ele falou que às vezes uma precisa mais rápido, outra mais lento. Quando eu estiver fazendo a fisioterapia com ela, eu começo pela rápida ou lenta? Ou tanto faz qual que eu começo? Olha, normalmente você pode começar com a lenta, porque a rápida fadiga muito rápido também, né? Então, se ela fadiga muito rápido e eu começo a trabalhar muito fibras de contração rápida no início da sessão, a paciente pode fadigar e não conseguir fazer as contrações lentas. Então, normalmente a gente vai começar com a lenta, né? Quando a gente quer tratar uma incontinência. Quando você quer fazer exercícios pélvicos, tanto faz, né? Mas quando você quer tratar uma incontinência, é melhor você começar com a rápida. E aí você faz todo esse treinamento, desculpa, com a lenta, faz todo o treinamento e depois vai para a rápida, porque como a rápida fadiga, a gente pode fadigar antes de terminar a sessão. Entendeu? Entendi. E a outra pergunta era que a gente dividiu o assoalho pélvico em falso e verdadeiro. Isso é só uma divisão anatômica ou tem alguma influência na prática clínica? Não, só uma divisão anatômica. Entendi, prof. Obrigada. De nada. Bom, então agora então a gente já fomos apresentados ali a parte da bexiga, então a gente vai falar agora da parte de neurofisiologia, né? Como que a gente vai entender esse processo dos reflexos da micção, tá? Bom, então a micção, gente, a gente tem mecanismos coordenados. Então agora eu quero que vocês visualizem tudo que a gente aprendeu de musculatura e tudo que a gente viu agora de bexiga.
Então, a gente vai ter, né, no mecanismo da micção, dois processos. O processo de enchimento vesical e o processo de esvaziamento vesical. Tem que ser sincronizado, por quê? Porque quando a bexiga está enchendo, o assoalho pélvico tem que estar muito contraído, fazendo uma pressão muito grande, ok? Porque essa bexiga pode chegar na sua capacidade máxima e não pode acontecer vazamento, não pode acontecer perda de urina. Então, essa pressão aqui de enchimento, na hora que a bexiga está enchendo, é mais baixa e a pressão na uretra é bem alta, para permitir, então, essa contenção, ok? Então, na fase de enchimento, a gente vai ter um relaxamento da bexiga, um relaxamento do detrusor e uma contração importante da uretra. Até aí tudo tranquilo, né? E quando a gente vai esvaziar, a gente vai relaxar a uretra para que ela se abra e a gente vai e a bexiga vai fazer então essa contração. O detrusor vai espremer, né, para que todo o conteúdo, né, seja eliminado. Então são processos coordenados entre enchimento e esvaziamento. Qualquer alteração nesse processo vai causar disfunção miccional, ok? A bexiga, quando está enchendo, né, ela está relaxada, uretra contraída. Se está pingando algum xixi na fase de enchimento, sem estar fazendo nenhuma força, eu posso ter um tipo de incontinência. Se a bexiga está cheia e eu perco o xixi quando tenho uma tosse ou quando tenho um espirro, tem uma pressão muito grande vindo lá de cima da cavidade abdominal e a uretra não está fazendo uma pressão suficiente para segurar, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. O assoalho pélvico no esvaziamento, ele tem que relaxar, certo? Porque quem está trabalhando no esvaziamento é o detrusor, é a bexiga. Posso repetir. Então, a gente tem duas fases de enchimento e de esvaziamento, certo? Precisa ter uma coordenação entre bexiga e assoalho pélvico. Durante o enchimento, a bexiga tem que estar relaxada, para que permita chegar na sua capacidade máxima. Assoalho pélvico no enchimento tem que estar muito contraído, né? Porque senão nós vamos perder urina até que atinja a capacidade máxima. No esvaziamento é o contrário. No esvaziamento eu tenho relaxamento do assoalho pélvico e contração da bexiga, né? O detrusor vai espremer, vai contrair em todos os sentidos essa bexiga para então esvaziar. Só que o assoalho pélvico precisa relaxar, senão o esvaziamento não acontece. Tanto o esfíncter liso da uretra quanto o esfíncter estriado vão estar abertos para que aconteça o esvaziamento. Depois que acabou o esvaziamento, esses esfíncteres se fecham e aí novamente começa o enchimento da bexiga. Tudo bem até aqui? Tem alguma situação onde a pessoa pode ficar sem conseguir relaxar? Tem várias, tá? Quando tem um assoalho pélvico muito hipertônico, não consegue relaxar, então a gente precisa trabalhar isso. Às vezes tem um atraso um pouquinho na micção, porque não consegue fazer esse relaxamento ideal do assoalho pélvico. Por isso que, além da gente aprender a fazer uma boa contração do assoalho pélvico, a gente tem que aprender a fazer um bom relaxamento, né? Tanto para as questões da micção quanto para as questões sexuais. Então, o relaxamento do assoalho pélvico é fundamental, é tão importante relaxar quanto contrair, tudo bem?
Então, vamos em frente. Aqui tem umas fotos que a gente vai conseguir entender bem melhor. Eu tenho a bexiga armazenando urina e a bexiga esvaziando, tá bom? Então, nessa primeira imagem, dá pra gente ver bem bonitinho toda essa parte de musculatura, de base aqui de bexiga, de uretra, né? Fazendo essa contenção com uma pressão bem alta, né? Essa pressão tá bem grande, porque imagina que essa caneta aqui é a uretra, então eu tenho uma musculatura que tá coladinha na uretra, depois eu tenho uma outra musculatura que tá por fora. Então elas estão segurando bem forte. Então a bexiga vai encher, chegar a 500, 450, 500 ml. E isso daqui não pode mexer. Não pode mexer, porque se a uretra, né, a canetinha aqui dentro, se a uretra se move, vai pingar xixi. Não pode se mexer aqui dentro, tá? Então, essa pressão aqui é bem alta durante o armazenamento, durante o enchimento. O detrusor, por sua vez, vai estar relaxado, porque ele está permitindo que os ureteres, né, a gotinha lá de xixi, vai cair aqui nessa bexiga e vai encher, tá? Então, aqui tá relaxado, o detrusor tá dormindo, ok? Ele tá só permitindo, né, essa distensão. Agora, na micção, né, no esvaziamento, olha o que a gente tem. A gente tem os esfíncteres relaxados, o detrusor contraindo em todos os sentidos e empurrando, então, essa urina que está na bexiga. E acontece o esvaziamento, tá, gente? Então, aqui dá para a gente conseguir entender bem essa questão do enchimento e do esvaziamento pelas imagens. Tudo bem até aqui? Porque antes a gente entrar na parte do sistema nervoso, que aí complica um pouquinho mais. Tudo bem? Então, isso daqui, basicamente, a gente tem essa ação coordenada entre bexiga e assoalho pélvico, enchimento, esvaziamento, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Tudo certo? Tá bom. Bom, então a gente tem a parte neurológica, né? Porque a parte onde a gente começa a ter uma fase do enchimento, isso é automático, isso é comandado pelo sistema nervoso, certo? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, quando a gente já tinha falado de pressão. Durante o enchimento, a pressão vesical, sempre que a gente falar vesical é de bexiga, pressão vesical é baixa, pressão uretral é alta. E durante a micção, as pressões se invertem. A bexiga tem uma pressão muito alta e o assoalho pélvico e os esfíncteres ali com uma pressão bem mais baixa, tá? Então aqui, ó, esse PU é de pressão uretral e esse PV de pressão vesical. Então, durante o enchimento, a pressão uretral está aqui, ó, no gráfico, mais alta. E a pressão vesical está mais baixa, certo? E aí, quando a gente tem o processo do esvaziamento, então, ó, aqui a gente tem 100 ml de volume vesical. Tem 100 ml de xixi ali dentro da bexiga, tá bom? Então, essa pressão vesical, aqui a gente está com 200, a pressão uretral, elas vão, né, aumentando, cada uma vai aumentando a sua ali durante o enchimento. Por quê? Porque se eu já tenho 200 ml de urina lá dentro, a minha uretra já vai ter que aumentar mais a sua pressão, certo? Por quê? Porque ela tem que manter, né, essa uretra fechada. Só que começa a aumentar um pouquinho a pressão vesical. Por quê? Porque está começando a dar o sinal de que a gente precisa esvaziar. No esvaziamento, a pressão se inverte, né? Então, a pressão vesical aqui, ó, subiu e a pressão uretral caiu, porque senão ninguém consegue fazer xixi. Então, aqui tem uma pressão bem alta e aqui tem uma pressão bem baixa, para permitir o relaxamento da musculatura de uretra
e para permitir, então, essa contração do músculo detrusor. Ok? Tudo bem aí? Então, essa questão da expressão vocês já entenderam, né? Bom, então, como que é esse nosso funcionamento vesical normal? Então, novamente, a gente tem o enchimento vesical, contração do assoalho pélvico. Aqui, esse barquinho aqui é o assoalho pélvico, tá? Todos os desenhos. Então, a gente tem um detrusor relaxado, né? A gente tem um assoalho pélvico contraído e a gente tem uma contração de esfíncteres da uretra, certo? Então, a gente tem o esfíncter externo e o esfíncter interno. Os dois estão contraídos aqui no enchimento. Tudo bem? Mais ou menos com 120, 150 ml, a gente tem a nossa primeira sensação de urinar, que é assim, a minha bexiga está enchendo, a de vocês está enchendo, né? Eu estou tomando água aqui, então, né? A minha bexiga continua enchendo, vocês provavelmente também. Então, a gente está sempre caindo uma gotinha ali por minuto na nossa bexiga. Então, com 150 ml, a gente vai ter essa primeira sensação. Essa primeira sensação, ela sempre, não sempre, mas assim, ela deve normalmente ser adiada, né? Porque a gente sentiu que, opa, minha bexiga já tá um pouquinho cheia, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que fazer xixi, mas não agora, eu consigo esperar, tá bom? Então, existe um reflexo que vai fazer isso, que depois a gente vai entender. Então, eu já tenho basicamente metade da minha bexiga cheia. Só que a gente faz uma inibição voluntária até que exista um momento adequado para a gente fazer xixi. Então, por exemplo, né, são 9 horas, né? Nossa aula vai até às 10 horas. Então, eu só vou fazer xixi às 10 horas, mesmo que eu tenha uma sensação inicial de fazer xixi agora, né? Porque a gente tem essa inibição, ok? Aqui pode acontecer uma disfunção. Quando a gente for falar de incontinência, a gente vai falar de bexiga hiperativa. Sempre que vocês escutarem bexiga hiperativa, a gente está falando do detrusor. A gente tem um detrusor hiperativo, certo? Que é aquele detrusor que quer mandar você para o banheiro, mesmo sem ter um grande conteúdo de urina dentro da bexiga. Então, ela está lá com 100 ml e o detrusor fica mandando uma mensagem para o teu córtex, falando, né, uma mensagem, né, então isso por comando neurológico, por vias aferentes, e ele vai mandar uma mensagem, olha, você precisa ir no banheiro, mas aí você pensa, não, eu acabei de ir no banheiro, como é que eu tenho que ir no banheiro de novo, né? É porque o seu detrusor está querendo contrair, e a gente não comanda o detrusor, certo? O detrusor é musculatura lisa, nós não temos controle, mas a gente comanda o nosso assoalho pélvico, então a gente pode fazer contrações para dizer também por comando neurológico, para enviar uma mensagem via somática. Eu já vou falar detalhado isso para vocês, mas via somática a gente vai mandar uma mensagem falando, né, que a gente pode aguardar, ok? Então, o assoalho pélvico vai aumentar a contração, né, dessa musculatura de esfíncteres para que a gente consiga, então, inibir esse detrusor. Nem sempre isso é possível e aí precisa de tratamento fisioterapêutico. Nós temos alguns tratamentos para fazer inibição do detrusor. A gente vai aprender isso quando a gente for falar de tratamento da incontinência. Ok? Então, a gente continua, a nossa bexiga continua enchendo. Aqui tem 150 ml, né? Ela encheu ali o tanto, o assoalho pélvico está bem contraído, essa uretra está bem fechadinha e a gente está permitindo, então, esse enchimento maior, né? E aqui, então, a gente já tem uma bexiga cheia, um desejo miccional normal. A capacidade vesical máxima, gente, como eu falei para vocês lá antes, varia, mas normalmente está entre 400 a 500 ml, tá? Então, a gente sempre precisa encontrar nos estudos que a maioria vai estar entre 450 ml, ok? De conteúdo vesical. E aqui nessa hora,
o seu córtex vai mandar, né, via eferente, uma mensagem, seu sistema parasimpático começa a querer trabalhar, porque ele vai trabalhar no esvaziamento. Você vai começar a ter uma mensagem de que, olha, você precisa ir no banheiro agora, porque sua bexiga está cheia, certo? Isso é o desejo miccional normal. E aí, então, você vai, né, relaxar o assoalho pélvico, né, relaxar esse esfíncter da uretra. Então, o detrusor vai poder trabalhar, porque como eles têm uma ação coordenada, esse assoalho pélvico vai relaxar para que então o detrusor possa contrair e esvaziar todo aquele conteúdo que está dentro da bexiga. Tudo bem, gente? Deu para entender esse movimento aqui do enchimento, da primeira sensação, do desejo normal e da micção? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não, né? Acho que tudo bem. Vamos ver. Deixa eu abrir o bate-papo. Tudo bem, prof? Tudo certo, prof? Ok. Vamos lá. Bom, isso aqui foi só para a gente relembrar, tá? Porque a gente vai falar da parte do sistema nervoso, como é que isso tudo vai se ligar ali com bexiga. Então, a gente tem sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Lembram disso, né? Não sou da parte da neuro, gente, só da neuro da micção. Sistema nervoso periférico autônomo e o somático. Isso daqui vai ser muito importante para a gente. O autônomo simpático e parasimpático. E o somático, né, que está sob nosso comando ali nessa musculatura estriada do assoalho pélvico. Então, isso aqui só para vocês relembrarem. Bom, então, para que aconteça esse reflexo, para que tudo isso seja feito da melhor forma, precisa ter uma coordenação do sistema nervoso central, tanto com a bexiga, quanto com a uretra e os esfíncteres. Tudo isso precisa estar trabalhando de forma coordenada e sincronizada, ok? Bom, a inervação da bexiga, a gente vai ter que entender isso aqui, tá bom? A gente tem os principais suprimentos, né, em relação à inervação, eles vêm de nervos pélvicos. Então, principalmente no plexo sacral, aqui embaixo, né, entre S2 e S3, é por onde sai essa principal inervação que vai chegar lá na bexiga. Então, quando a gente tem um estiramento em virtude de uma bexiga mais cheia, existe na parede da bexiga muitos receptores, que são barorreceptores, que são receptores de pressão. Eles estão aqui na parede da bexiga. E quando eles são ativados, esses receptores de pressão, ativados, a gente vai acontecer esse envio para o córtex e ele vai entender que essa bexiga está cheia para começar o processo do esvaziamento. Existe uma sensação de plenitude. O que é uma sensação de plenitude? É quando a nossa bexiga chega em 450 ml, a gente vai ter ali, nesse momento, uma sensação de bexiga muito cheia, de plenitude, né? E que precisa, então, ser esvaziada, ok? Esses barorreceptores, gente, eles são bem sensíveis a essas diferenças de pressão, né? Na contração, no relaxamento. Esses barorreceptores, eles estão dentro da parede do detrusor, ok? Eles estão dentro dessa parede muscular, né? E eles vão receber as sinapses que vão vir dos nervos, né? Tanto da região sacral, quanto dessa região tóraco-lombar, né? Que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? A gente vai falar detalhadamente de cada parte dessa imagem aqui, ok? Tudo bem até aqui?
Bom, então quando a gente tem um ciclo normal da micção, né, importante, a gente vai ter essa fase do enchimento, essa fase, né, depois do esvaziamento. Então, quando a gente começa esse reflexo da micção, a gente começa a dar início a esse processo, né, do enchimento aqui, onde eu tenho o detrusor relaxado, a uretra contrai e o assoalho pélvico contrai, né? Primeiro desejo, o detrusor continua relaxado, a uretra aumenta a contração e o assoalho pélvico está contraído, tá? Essa uretra aqui é a parte mais proximal, aquela que tem musculatura lisa. Então, a gente vai ter o processo da micção, contração do detrusor, uretra relaxa, assoalho pélvico relaxa. E depois, por comando neurológico, começa tudo de novo, uma fase de enchimento novamente, onde o detrusor relaxa de novo, a uretra contrai, o assoalho pélvico contrai, né? Bom, vocês lembram que eu falei lá, sistema nervoso periférico. Então, a gente vai ter o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, gente, tudo começa aqui no centro pontino da micção, lá no sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso simpático, ele vai ter a sua origem aqui, mais ou menos entre T11, T10, T11, tá? Até L2, né? Então, vão sair fibras, né, que vão inervar a bexiga e uretra. O nervo que vai ser responsável e comandado pelo sistema nervoso simpático é o nervo hipogástrico, tá bom? O neurotransmissor é a noradrenalina que vai fazer essa transmissão até Só chegar repete. nos receptores, na uretra e na bexiga. Alguma pergunta? Repete do nervo hipogástrico que eu não consegui anotar. O nervo aqui, o sistema simpático, através do nervo hipogástrico, que tem a sua saída entre T10, T10, T11 até L2, e esse nervo hipogástrico vai então chegar aqui, tanto na bexiga quanto na uretra, né? Vão acontecer aqui as sinapses através desse neurotransmissor que é a noradrenalina. E aqui a gente vai ter os receptores, que são os barorreceptores, né? Então a gente vai ter receptor alfa-adrenérgico e beta-adrenérgico, tá? A gente vai ter receptor tanto na bexiga quanto na uretra. Esses receptores, eles vão estar na parede vesical. Então esse receptor é como se ele fosse uma fechadura, certo? E aí vai ter uma chave que vai se ligar a esse receptor para fazer então o relaxamento, tá bom? Então o sistema nervoso simpático através do hipogástrico, isso aqui é importante de vocês memorizarem, tá? Então simpático através do hipogástrico vai chegar na parede vesical e lá na parede vesical, o que que ele vai fazer? Ele vai relaxar o detrusor, né? E ele aqui ele vai ter receptor beta na parede vesical, vai fazer esse relaxamento do detrusor. E o sistema simpático, ao mesmo tempo que ele relaxa o detrusor através do receptor beta, que é um receptor de relaxamento, beta-adrenérgico, ele vai fazer a contração desse esfíncter, né, aqui na uretra, do esfíncter interno, certo? Mantendo a contração. Então, só para vocês entenderem, o sistema nervoso simpático, ele participa do enchimento vesical, ok? Então, o sistema nervoso simpático sai lá de T10, T11 até L2, ele vai liberar o nervo hipogástrico, que vai então na parede vesical e no esfíncter interno da uretra. Lá na parede vesical e no esfíncter interno tem um receptor de pressão, né, os barorreceptores, e esses receptores, através de um neurotransmissor, que é a noradrenalina, vai fazer a contração da uretra, mantendo a uretra fechada, porque nós estamos em enchimento, e o relaxamento do detrusor, porque nós estamos no enchimento,
uretra contraída, detrusor relaxado. Bom, receptor, uma coisa que é interessante para vocês memorizarem, receptor de contração é o receptor alfa, receptor de relaxamento é o receptor beta, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para vocês. Teve um dia que eu tentei colocar o quadro, né, gente, mas eu não consegui. Estou tentando achar o quadro branco. Peraí, gente. Estou conseguindo sair daqui mais. Cadê meu mouse? Achei. Meu mouse desperdido. Mas deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para vocês. Ó. Vou desenhar aqui a bexiguinha. Certo? Então, aqui ao redor tem o detrusor. Esfíncter interno, né? E aqui mais para baixo, esfíncter externo. Não dá para mudar de cor? A pessoa quer muito, né? Mas olha só, o que a gente tem? Na parede do detrusor, a gente vai ter receptor beta, porque o receptor beta é um receptor de relaxamento, certo? Horrível desenho. E aqui a gente tem receptor alfa, 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 alfa. Tudo aqui embaixo a gente tem receptor alfa. São receptores de contração. Então, aqui no sistema simpático, ok? A gente tem uma brincadeirinha que a gente sempre fala que é simpático ser continente. Porque o sistema simpático atua no enchimento, certo? Então, a pessoa está enchendo a bexiga, permanecendo continente, né? Sem perder nada, ok? Então, nesse momento, sistema nervoso simpático agindo. Então, relembrando, o sistema nervoso simpático, ele tem origem, né, em T11, T12, certo? Nessa região, e através do nervo hipogástrico, então ele vai fazer tanto a contração da uretra, né, ativando os receptores alfa adrenérgico, receptor alfa de contração, receptor beta de relaxamento, e na parede vesical, promovendo o relaxamento do detrusor. Então, o simpático faz as duas coisas, ok? Lembrando que o esfíncter que ele vai fazer a contração é o esfíncter interno da uretra, tá bom? Ficou claro, gente? Para a gente poder ir para o parasimpático? Os receptores alfa são só no esfíncter interno, prof, no externo também. Tem toda a parte do esfíncter, tem o receptor alfa. Inclusive, essa parte aqui do colo vesical também tem receptor alfa, tá bom? Porque ele vai precisar fazer o esvaziamento completo ali da bexiga, tá? Receptor alfa, contração, beta, relaxamento, né? Falando do sistema nervoso simpático. Então, lembrando que a noradrenalina é o neurotransmissor que vai fazer tudo isso, né? Que vai trabalhar nessa questão de receber, de enviar a condução nervosa, né? Para que aconteçam as sinapses nessa região aqui. Tudo bem? Acho que tem mais uma pergunta ali. Peraí.
Prof, só repete essa parte da noradrenalina que eu não A consegui. noradrenalina é um neurotransmissor que vai fazer com que o comando, né, através do nervo hipogástrico, chegue nos baroreceptores, tá bom? Né? Então, ele permite essa condução, tá? Que vai fazer essa transmissão nervosa, vai permitir essa transmissão nervosa. Uma coisa interessante para a gente entender um pouquinho da questão até do próprio envelhecimento, né, da mulher, né, porque são as mais incontinentes, digamos assim, seriam as mulheres, né, a prevalência de incontinência é muito maior na mulher. Mas olha só, nós temos ali os nossos receptores alfa fazendo uma senhora contração do nosso esfíncter interno, né, e a gente tem os beta lá na parede, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo sincronizado. O receptor alfa-adrenérgico, ele se alimenta de estrogênio. Então, quer dizer que, num processo de envelhecimento normal, onde a mulher tem uma queda do estrogênio natural, né? Quando vai entrando ali no climatério, na menopausa, o estrogênio vai caindo. Nesse processo natural, a gente tem um receptor super importante que faz a contração, né, da nossa uretra com fome de estrogênio. Então, isso é uma das explicações para a condição da mulher ser um pouco mais incontinente do que o homem, tá? Então, olha que interessante, né? Então, o estrogênio, né, no nosso envelhecimento, então, ele acaba promovendo isso, ok? Bom, então, é simpático ser continente, certo? E o parasimpático? Bom, gente, o parasimpático, ele vem ali, né, da coluna intermédio lateral, tá? O nervo, né, vocês lembram lá que o simpático é hipogástrico, né? Tá aqui em cima. Nervo pélvico, ok? Vai sair esse nervo pélvico de S2, S3 e S4, tá? Então deixa eu só sinalizar aqui com essa caneta, porque é melhor que o cursor, né? Então, o nervo pélvico, ele tá saindo aqui, né, da coluna intermédio lateral, ali de S2, S3, S4. Podem acontecer variações anatômicas, tá? E ele vem, né, por esse nervo pélvico, então ele vai atuar através do nervo pélvico para fazer as sinapses, né, na região da parede vesical, certo? Nesses gânglios aqui da parede vesical. Os receptores que vão estar aqui para receber essa e fazer essas sinapses são os receptores muscarínicos, ok? Bom, não tem mais o beta-adrenérgico nem o alfa, né? O receptor que vai receber, que vai fazer a sinapse, que vai vir do nervo pélvico de S2, S3, S4, ativados pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, o que esse parasimpático vai fazer? Ele vai inibir o simpático. Então, vai acontecer uma contração do músculo detrusor e um relaxamento dessa musculatura aqui. Então, o parasimpático, ele vai atuar na fase de esvaziamento, tá bom? Então, acontecendo esse esvaziamento comandado pelo parasimpático, existe a contração do músculo detrusor, certo? Então, aqui o simpático foi inibido pelo parasimpático e aconteceu então a fase do esvaziamento. Recapitulando, parasimpático, né? Então, através do nervo pélvico, que vai sair aqui da coluna intermédia lateral. Então, através do nervo pélvico, ele vai atuar, quer dizer,
né? O nervo pélvico vai atuar aqui, nessa região, fazendo, então, sinapses, tá? Na parede vesical, ok? E aí, então, vai acontecer o esvaziamento, a contração do músculo detrusor, tudo bem? Depois a gente vai entender no esvaziamento tem uma participação voluntária, nossa, né? Porque a gente decide ir ao banheiro, a gente relaxa o esfíncter uretral externo e depois acontece o relaxamento do esfíncter uretral interno, ok? Então, parasimpático inibe simpático, tudo bem? E a bexiga, então, se contrai, ok? Deu para entender? Receptores muscarínicos na parede vesical é que vão receber essas sinapses pelo nervo pélvico, que vai sair aqui de S2, S3, S4, que é comandado pelo sistema nervoso simpático. O neurotransmissor que permite, né, essa ligação é a acetilcolina, tá bom? Lembram que lá no simpático era, né, noradrenalina, agora a gente tem a acetilcolina. Tudo bem? Vocês acharam, gente, que era só contrai e relaxa, né? A vontade de urinar é essa inibição? A vontade, exatamente, quando acontece uma vontade de urinar, ainda não aconteceu bem essa inibição, né? Porque a gente precisa estar em local adequado para que a micção aconteça. E aí, então, vai fazer aí o simpático vai inibir o parasimpático. Porque se ele inibir o parasimpático antes da gente chegar no banheiro, desculpa, se o parasimpático inibir o simpático antes da gente chegar no banheiro e a contração do detrusor acontecer, o que acontece? O esvaziamento. Isso é um problema? É um problema. Isso é uma disfunção vesical? É uma disfunção vesical. É a bexiga hiperativa. Na bexiga hiperativa, gente, pode acontecer perdas, né, ocasionais, ou o esvaziamento completo. O que é o esvaziamento completo? Parasimpático desligou lá o simpático, detrusor esvaziou tudo que tinha dentro da bexiga. Pode acontecer? Pode acontecer. Acontece, com frequência. E quem tem bexiga hiperativa. Tem um detrusor hiperativo. E muitas vezes acontece isso até próximo do banheiro, por exemplo. Tá? Próximo do banheiro porque tá chegando lá e tá acontecendo o processo e, infelizmente, não deu tempo. Tá bom? Tudo bem até aqui? E aí chegamos, né, gente? Chegamos no nosso somático, né? Porque aqui a gente consegue ter uma participação, tá? Então, aqui o sistema somático, gente, ele vai se originar aqui no núcleo de Onuf, no corno anterior da medula, também de S2 a S4, né? Então, ele sai ali junto com o nervo pélvico, ok? Só que aqui a gente vai ter o nervo pudendo. Então, vamos relembrar, no simpático a gente tem o nervo hipogástrico, no parasimpático a gente tem o nervo pélvico e via somática a gente tem o nervo pudendo, tá? O nervo pudendo, gente, ele vai estar aqui, ó, no esfíncter uretral externo, porque o interno é simpático, lembram? O interno é simpático, né? Porque ele precisa estar fechadão. Ele vai estar aqui no esfíncter externo e no músculo do assoalho pélvico, aqui nos MAPs, ok? O sistema nervoso somático é por onde começa todo esse processo do enchimento e esvaziamento. Por quê? Porque via somática eu vou sentar no vaso sanitário, eu vou relaxar o assoalho pélvico e vou relaxar o esfíncter externo, e aí então vai acontecer essa inibição do simpático pelo parasimpático, o esfíncter uretral interno se abre, o detrusor se contrai e acontece o esvaziamento, tá bom? Então o somático é super importante.
E é o somático, né? Por aqui que a gente consegue fazer essas contrações do assoalho pélvico, porque ele está aqui na musculatura estriada, né? Ele está no esfíncter uretral externo, que é estriado, e no MAP, né? Na musculatura do assoalho pélvico, que é estriada. Então, ele vai fazer, então, essa contração e esse relaxamento, ok? Isso é bem importante, porque é via somática que a gente consegue inibir voluntariamente uma micção, por exemplo. Entenderam? Já vou falar sobre isso também. Prof, Oi. por que quando a gente vai no banheiro não é bom ficar fazendo os exercícios de contração? Porque tem mulher que acredita que é bom para treinar, né? Não pode, gente. Por quê? Porque naquele momento, e um monte. Hoje até eu não escuto mais isso, né, gente? Mas antes, na televisão, ficava falando isso. Vai lá na hora do banheiro, vai lá e faz xixi, e aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Fica, para xixi, faz xixi, para xixi, faz xixi, para xixi, faz xixi, né? O que acontece? Gente, é comando neurológico. Detrusor está contraindo. E aí, voluntariamente, você vai lá, parou, relaxou. Parou, relaxou. Você está confundindo todo o sistema nervoso autônomo, via somática. E aí você acaba tendo problemas depois. Por quê? Porque a tua bexiga, ela aprende, né? Ela vai aprender o que você estiver mandando para ela. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer em algum momento que você não pode fazer xixi, mas a sua bexiga não está entendendo mais nada. Porque naquele momento que você estava fazendo xixi, você mandou ela parar. Mandou ela parar mais de uma vez, na verdade. Então, ela começa a achar que ela pode contrair e relaxar em outros momentos também. Ela começa a achar que ela pode contrair no momento que ela tem que estar relaxando, que é na fase de enchimento. Vocês entendem? Então, a gente vai confundir toda a parte neurológica. Então, não se faz contração, relaxamento, na hora do esvaziamento. Não pode. Tem um teste que se chama Stop Test, que é onde a gente faz, que é o teste de parar o xixi. É um teste. Só é feito uma vez, em um momento, que a gente pede para a paciente contrair e tentar parar a micção. É só para ver se a gente consegue fazer ela parar a micção totalmente, né? E tem uma graduação. A gente vai falar nisso quando a gente for falar de avaliação. E tem uma graduação esse teste. É só um teste. Treinamento do assoalho pélvico, de maneira alguma, se faz na hora do xixi. Vocês conseguem agora entender o porquê não se faz isso? Porque a gente tem sistema nervoso simpático e parasimpático trabalhando. Deixa eles trabalharem. Isso é automático, isso é comando pelo sistema nervoso central, né? Então, vamos deixar eles trabalharem. Até porque a bexiga é super inteligente. Se a gente começa a ensinar ela a contrair no momento que não é para contrair, ela vai querer, tipo, eu aprendi uma coisa diferente, agora eu vou contrair. Eu tô lá no meio da rua, não quero saber, eu tô a fim de contrair. E aí, perde xixi. Entenderam, gente? Quando a gente começa a entender essa parte da neurofisiologia da micção, a gente entende, quando a gente entende isso, a gente consegue entender como melhorar. A gente consegue entender como fortalecer, o que inibir. O que eu preciso deixar mais forte e o que eu preciso inibir, tá? Prof, duas coisas. Então, a gente orienta a paciente a esvaziar a bexiga antes de começar, por exemplo, a sessão? Se for fazer É interessante. Não é que seja imprescindível, mas é interessante que esvazie antes, tá? Porque, por exemplo, se a gente vai trabalhar uma contração urinária se a gente vai trabalhar uma incontinência urinária de esforço,
e eu tô testando, né, fazendo algumas manobras como tosse, se a bexiga estiver muito cheia, pode ser que ela perca mais, e isso dá uma desestimulada na paciente. Mas não é um fator imprescindível, não. Mas, por exemplo, bexiga hiperativa precisa esvaziar antes, tá? E eu não Já explico, entendi. Glaucia. E, por Eu exemplo, entendi. Ah, tá, desculpa. Eu pode falar. entendi que o somático ele inicia o esvaziamento, mas eu não entendi como que ele vai iniciar o enchimento. Porque para o comando nervoso, ao final do esvaziamento, a gente faz uma contraçãozinha do assoalho pélvico, o esfíncter interno contrai e todo o processo já se inicia novamente. Tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, de alguém que tinha perguntado de fazer a micção toda antes, por exemplo, eu atendi na semana passada um paciente que é pós-prostatectomia, ele tem bexiga hiperativa. E aí, quando eu chamei o nome dele, ele não tinha ido no banheiro ainda. E ele não quis ir no banheiro, porque ele não queria, eu tinha chamado ele um pouquinho antes, ele não quis ir no banheiro. E aí ele não aguentou toda a sessão. Eu estava fazendo eletroestimulação com ele, do nervo tibial, a gente vai aprender isso mais lá na frente. Eu estava fazendo eletroestimulação com ele, e eu botei para fazer eletroestimulação lá 25 minutos. E quando estava em 16 minutos, ele falou, eu preciso ir no banheiro. Daí eu falei, vamos contrair o assoalho pélvico, vamos tentar inibir essa micção. Mas ele não consegue ainda, né? E aí a gente teve que parar toda a eletroestimulação para ele ir no banheiro, porque senão o detusor dele ia contrair ali mesmo. Mas ele conseguiu chegar no banheiro, porque ele já está há um tempinho na físio, né? Então ele conseguiu ir até o banheiro e chegar lá no banheiro. Mas vocês entendem que se ele tivesse esvaziado antes, como é uma bexiga hiperativa, eu normalmente, que é o que ele faz, só naquele dia que ele não fez isso, e aí eu conseguiria chegar até o final com ele, que é normalmente o que acontece, chegar até o final da sessão, né? Bom, lembrando ali dos baroreceptores, né? Porque são importantes. A gente vai ter esses baroreceptores recebendo essas sinapses, né? Porque como a gente tem receptor de contração e receptor de relaxamento, é importante que eles existam para saber qual é o comando. É contrair? É relaxar, né? Então a gente tem, né, os receptores muscarínicos, eles estão mais apicais, os alfa-adrenérgicos, os beta-adrenérgicos, tá? Aqui, gente, é um V, tá? Não é um E, separei de vesical. Os alfa-adrenérgicos estão no esfíncter interno, no colo vesical, e os beta-adrenérgicos que também estão na parede vesical, tá? Os muscarínicos, eles também são ativados pelo sistema parasimpático. Os receptores, eles são ativados quando a bexiga está cheia, tá? Na capacidade máxima, na plenitude vesical, ok? É nesse momento que eles são ativados. Quando a parede vesical está esticadinha, tá, gente? Quando ela está esticada, os receptores são ativados, então, para fazer toda a função de contração ou de relaxamento, tá? Então, aqui, resumão de tudo, né? Então, a gente vai ter, né, sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso simpático e o somático. Então, aqui dessa parte azulzinha, sai o nervo, né, entre T10, T11 até L2. A gente fala assim T10, T11 porque isso varia, né? Conforme variações anatômicas, tem gente que tem o nervo hipogástrico saindo de T12, entendeu? De L1, tem gente que é mais para baixo, tá? Existem variações anatômicas. Então, o hipogástrico, ele vai lá na parede vesical, vai fazer, então, relaxamento, e vai vir aqui no esfíncter interno com o receptor alfa fazer contração, receptor beta fazer relaxamento. Tudo bem com o simpático, gente? O simpático faz toda essa parte aqui, né, da continência urinária.
Por isso que é simpático ser continente, ok? E aí, então, a gente tem aqui verdinho. Aqui também tem uma representação, né? De onde eles estão entrando. Hipogástrico, né? Aqui. Bom, sistema nervoso parasimpático, daí a saída dele é mais abaixo, né? S2, S3, e ele vai lá na parede vesical, ok? E ele tem os receptores muscarínicos, e eles vão fazer a contração do detrusor, ok? Na fase do esvaziamento. E o nervo pudendo, que via somática, que também tem a mesma saída do parasimpático, S2, S3, vai lá no esfíncter externo da uretra e no músculo do assoalho pélvico. O neurotransmissor aqui é a acetilcolina, né? Desculpa, eu não tinha falado para vocês, o somático também é acetilcolina, tá? Junto com o parasimpático. E aí vai fazer então a contração e vai poder fazer contração e relaxamento, né? Voluntariamente, via somática, nervo pudendo, ok? Então, fase de fase de armazenamento, enchimento, fase de esvaziamento. Noradrenalina, ação é simpática e o simpático vai fazer relaxamento da bexiga, contração dos esfíncteres, ok? Aqui, então, tem uma inibição parasimpática, né, na fase de enchimento, para não acontecer, né, do detrusor contrair no enchimento, ok? No esvaziamento, já vai ter uma inibição do simpático. Então, o parasimpático, através do nervo pélvico, das saídas de S2 e S3, vai fazer, então, a contração da bexiga, certo? Vai acontecer simultaneamente aqui um relaxamento dos esfíncteres e do assoalho pélvico. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Resumão. Então, T11L2, cadeia simpática na bexiga, promovendo relaxamento do detrusor, cadeia simpática na musculatura do esfíncter interno da uretra, promovendo esse fechamento. Cadeia nervosa parasimpática, através então do nervo pélvico, né? Vai fazer então essa contração do músculo detrusor, tá? E relaxamento dessa parte de musculatura interna. A parte do nervo pélvico, sob nosso comando, pois é sistema nervoso somático, vai trabalhar na musculatura estriada, tanto do esfíncter quanto do MAP, assoalho pélvico. Gabi, na parte do esporte, possivelmente o problema não está em nenhum momento, tanto no sistema nervoso simpático quanto parasimpático quanto somático. O problema aí está em uma fraqueza de musculatura, tá bom? Então precisa fortalecer assoalho pélvico, porque ele está mais fraco, certo? Então não há problema nenhum nos comandos, né? Não tem problema neurológico nenhum. O problema é fraqueza muscular. O problema é MAP, músculo do assoalho pélvico. Entendeu? E aí é fortalecimento. Normalmente essas atletas, né, de alto rendimento, corredoras, elas têm uma força abdominal muito grande, uma força de membros inferiores muito grande, mas não faz treinamento do assoalho pélvico. Então, com essa força abdominal muito grande, por exemplo, o reto abdominal, quando ele está muito forte, o que ele faz, né? Então, assim, barriga tanquinho, por exemplo, ele traciona o assoalho pélvico. Ele tá tão forte que ele vai puxando,
certo? E ele desestabiliza a musculatura. E aí, quando faz algum esforço, uma tosse, alguma na própria modalidade, né? Acaba tendo perda urinária, tá? Então, é por fraqueza muscular. Então, essas mulheres precisam fortalecer. Essa parte, né, onde a gente vai trabalhar sistema nervoso somático, para tentar inibir o parasimpático, por exemplo, que a gente já vai ver isso, aí a gente vai trabalhar. Aí são mais pacientes com bexiga hiperativa, tá? Não são tanto pacientes com fraqueza muscular, tá bom? É mais bexiga hiperativa. Nós vamos na próxima aula já começar a falar dos tipos de incontinência urinária. Então a gente vai tentar entender melhor todo esse processo, tá bom? Bom, alguns estudiosos, né, dividiram esse processo de enchimento e de esvaziamento em 12 reflexos que se integram. Nós não há necessidade de falar desses 12 reflexos. Eu vou falar para vocês dos mais importantes, que são os reflexos da fase do enchimento, que são 4. E fora isso, o que a gente precisa mesmo saber na fisioterapia é o reflexo A3 e o reflexo A4 de Marrone. Então vocês vão sempre conhecer, isso é uma coisa bem importante dentro da fisioterapia pélvica e bem questionada. Então vocês vão ver que em provas, em concursos, em provas de especialidade, sempre cai sobre o reflexo A3 de Marrone, tá? Ele é bem importante, a gente vai conhecer. Então, entre o A3 e o A4, o A3 ainda é o mais importante, porque é um dos reflexos que a gente trabalha com o nosso paciente que tem bexiga hiperativa. Opa, então já estamos quase acabando. Então, vamos falar desses 4 reflexos. São 12, tá, gente? Mas isso é o processo da micção, tá? Então, o reflexo A1. O reflexo A1 de Marrone, ele acontece quando a bexiga chega a 100 ml. Ele vai aumentar a constrição, a contração do esfíncter uretral interno. Lembra que lá lembra que eu falei para vocês lá no começo, quando tem o primeiro desejo miccional? Quando tem o primeiro desejo miccional, já está sendo enviada uma mensagem que possivelmente em breve essa bexiga vai querer esvaziar. Só que não é agora, porque ela está na metade. Só que a gente já sente o nosso primeiro desejo. Todo mundo sente. Todo mundo sente que, opa, né? Um pouquinho de vontade. Mas é só um pouquinho de vontade. Então, no reflexo A1, existe, por reflexo, tá? Uma contração, uma ativação desse tônus do esfíncter uretral interno. Isso é o reflexo A1, tá? Então, chegou em 100 ml mais ou menos, vai ter uma contração maior. Por quê? Porque essa bexiga vai encher mais, né? Ela já tá na metade e ela vai ter a outra metade. E nesse mesmo tempo que tem uma contração maior do esfíncter interno, vai ter um relaxamento do esfíncter, vai ter um relaxamento da bexiga, né? Para que ela termine o seu enchimento. Ela estava na metade e ela vai finalizar. Tem um outro reflexo, que é o reflexo A2. O reflexo A2, ele vai acontecer em mais ou menos 150 ml, né? Então, pode ser que a bexiga já esteja, né, pesando um pouco mais, mas no reflexo A2 vai ter uma ativação do simpático. E se tiver uma ativação do simpático, vai acontecer um maior relaxamento vesical para permitir que essa bexiga encha um pouco mais, certo? Isso também é por reflexo, ok? O reflexo que a gente, fisioterapeuta, pode trabalhar é o A3 de Marrone, o mais importante, vai ter colocado ele numa cor diferente. Então, o A3, mais ou menos com 200, 250 ml, né? Quando essa pessoa que tem uma bexiga hiperativa, não somente porque, por exemplo, se eu tiver com vontade de fazer xixi agora e não posso, porque ainda tem mais um tempinho de aula, eu posso ativamente fazer aí uma contração do assoalho pélvico.
tá? Isso aqui é via somática. Então, quando chega mais ou menos aqui, uma pessoa que tem uma bexiga hiperativa, vai acontecer uma contração do assoalho pélvico ativa. Vou lá, vou contrair o assoalho pélvico, tá? Ativamente. Isso vai produzir uma resposta no sistema nervoso central, porque via somática eu estou mandando um sinal de que eu quero que essa pressão na bexiga diminua. E essa pressão na bexiga diminuindo, vai ter uma inibição do parasimpático. Então, em resumo, através de uma contração ativa do assoalho pélvico via somática, eu consigo inibir o parasimpático, que estava mandando já eu ir para o banheiro, porque ele queria trabalhar e esvaziar a bexiga, e o simpático vai permitir que essa bexiga encha um pouco mais. Então, quando o nosso paciente tem bexiga hiperativa, ele fica indo no banheiro todo momento, a gente pede para ele contrair ativamente o assoalho pélvico para ativar esse reflexo A3 de Marroni, onde a gente vai inibir o parasimpático e fazer o simpático, né, com que o simpático permita um pouco mais de enchimento vesical. Entenderam esse reflexo, gente? Porque esse reflexo a gente trabalha em basicamente todas as pacientes que têm bexiga hiperativa, certo? Para que elas consigam inibir o parasimpático via somática, via estimulação ativa do assoalho pélvico, tá bom? Vocês que não tem nenhum problema aí de disfunção urinária, assim espero. Se tiver, vamos para o nosso atendimento. Então, ó, vocês estão com muita vontade de ir no banheiro, mas estão no trânsito. Vai levar ainda, no mínimo, uns 20 minutos para chegar em casa. E vocês estão com muita vontade de fazer xixi, certo? Contrai o assoalho pélvico para fazer inibição via somática, porque é uma contração ativa, do parasimpático, que quer fazer o esvaziamento. Entenderam? Entenderam? Sim! Não! Ninguém fala comigo. Sou uma professora totalmente abandonada. Ô, prof, eu entendi a fisiologia e a ideia por trás. Mas às vezes quando eu tô, tipo, querendo muito fazer xixi ou contrai o assoalho pélvico, parece assim que a vontade aumenta, parece que meu corpo entende, então a gente tá indo. Tá Não. louco o corpo, então? Não. Aceito. Normalmente porque você tem que contrair e manter a contração. Entendeu? Aham. Você tem que ativar esse reflexo. A Mirella falou que ela me entende. No carnaval não funciona assim, prof. Tu Vamos consegue treinar, gente. Aí esses na fila. assoalhos pélvico fraco aí, esses comandos torto, vamos treinar. Ô, prof. Esse reflexo funciona assim. Mas também tem a bexiga bem cheia. Aí também a bexiga tá explodindo, né, Mirella? Aí fica difícil. Aí haja reflexo. Haja assoalho pélvico, né? Ai. Tudo bem, gente? Assim, ó, vamos treinar. Vamos treinar. Prof, se contrair a MAP, não contrai transverso também, ele não aperta a bexiga ou causa mais pressão? Não, não, tá, gente? Assim, a gente tem que tentar não. É porque tem uma coisa, né, de abdômen com assoalho pélvico, abdômen com assoalho pélvico. Ele não vai fazer uma pressão maior, entendeu? Tá? Ah, sim. Isso daqui é porque aquele centro pontino da micção, lá no sistema nervoso central, está no sistema límbico. E aí, barulho de água, abrir a torneira, né? Tudo isso estimula, lavar a louça ali, tudo isso estimula. Se a gente tiver com muita vontade de fazer xixi, mas muita vontade, e for lavar a louça, vai estimular, porque é sistema nervoso, gente, né? Sistema límbico, estimula mais mesmo. Tá? Eu ia falar disso quando a gente fosse falar de bexiga hiperativa, né? Nossos pacientes, a gente tem que trabalhar a terapia comportamental com eles. Mas o transverso não vai causar mais pressão na bexiga, entendeu? Porque você tem que ter um assoalho pélvico mais forte do que isso, tá? Por isso que ele precisa ser trabalhado. Quem estava falando? Eu, prof.
Eu tô com uma dúvida. Sempre que vocês falam eu não consigo saber quem é, porque como os vídeos estão desligados... É a Isabela. Eu não entendo por que essa contração não faz mal da mesma forma que quando tu tá fazendo xixi, tu não pode contrair. Porque essa você não tá no momento do esvaziamento natural. Mas aí toda vez que a gente ficar com vontade de fazer xixi, ficar contraindo quando a gente quiser, o corpo não vai entender que... Não sei, entendeu? Entendi o que tu quis dizer, mas não porque assim, ó, você tá num momento de estresse da sua bexiga, né? Porque você tá, enfim, com ela muito cheia, ou você tá com um paciente que tem uma bexiga hiperativa. Então, se a gente tá com esse paciente com a bexiga hiperativa que precisa reeducar essa bexiga, essa é a forma que a gente tem, por exemplo, de reeducar no momento que ele tá chegando até o banheiro. E essa bexiga vai começar a entender que ela só vai relaxar quando ele permitir, né? Porque ele vai sentar e aí vai relaxar o esfíncter externo, depois o esfíncter interno e a micção vai acontecer. Então, esse vai ser o comando. O que a gente quer é que esse paciente consiga chegar no banheiro. A ideia de trabalhar o reflexo A3 de Marroni na bexiga hiperativa é fazer com que o paciente chegue até o banheiro, consiga abrir a calça calmamente, né? Porque quando tá com uma bexiga hiperativa, o paciente nem consegue fazer isso. Quando chegou perto da porta do banheiro, que ele sabe que vai urinar, ele já começa, testa, já saiu umas gotinhas, tá? Ainda cabe, porque toda hora tá caindo xixi, né, Thaís? Toda hora tá pingando ali. Poder pode, porque a ideia é que você iniba iniba, tá certo? Que você consiga inibir o sistema parasimpático. A ideia é essa, via somática, inibir o parasimpático, tá bom? É claro que tudo isso com uma bexiga de 500, 600 ml, né, gente? A gente vai ter uma bexiga muito cheia. Então, o assoalho pélvico já tem que ser um pouco mais forte ainda, tá? Pode fazer, não tem problema de fazer com a bexiga mais cheia. Não tem problema nenhum, ok? Até porque você não sabe exatamente quantos de ml que tem ali, né? Ninguém tá vendo. Só depois no esvaziamento é que você sabe. Porque às vezes quando o paciente tem uma bexiga hiperativa, ele acha que a bexiga dele tá super cheia. Ele acha que tá super cheia. Quando ele vai lá, não tem muito xixi, tá? E o reflexo A4 de Marroni é o que a gente chama de reflexo guardião, tá? Esse reflexo A4 também não faz bem quando você segura por tempo demais, né? Tipo fazer xixi umas 3 vezes. Não, claro que não, Jennifer, porque isso começa assim, ó, você começa a ter uma obstrução urinária, começa a ter refluxo. Vocês lembram que eu falei que o ureter só vem para baixo? Começa a ter refluxo, porque essa bexiga tá explodindo, começa às vezes a ter dor nas costas, tá? Porque sobrecarga renal, entendeu? Ao longo do tempo, são essas alterações que podem acontecer, tá? Não é bom, gente. A gente tem que fazer xixi em média aí 5, 6 vezes um esvaziamentão, assim, por dia. Tá bom? Isso, não pode ir no meio de xixi. No meio de xixi, não. Vamos no reflexo A4. Ele atua no aumento da PIA, pressão intraabdominal, ok? Então, o reflexo guardião é o seguinte: quando existe um aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, numa tosse, né, que aumenta muito a pressão intraabdominal, a gente faz uma contração do esfíncter estriado, o externo, para aumentar essa resistência uretral. Então, ele é muito usado na incontinência de esforço, não na bexiga hiperativa, certo? Na de esforço. Por exemplo, o paciente tosse, isso é um reflexo. Tanto que quando a gente faz a avaliação do assoalho pélvico, a avaliação física, na hora da tosse, o assoalho pélvico faz isso. É um reflexo A4, que é uma constrição do esfíncter estriado para fazer esse aumento da resistência da uretra, certo? Isso é um reflexo. O que a gente pode fazer é uma manobra, que a gente vai aprender mais lá na frente, que chama KNAC,
que a gente faz uma contração ativa do assoalho pélvico antes do esforço. Então, a paciente vai tossir, então quando ela já está fazendo esse movimento do antes da tosse, ela já contrai lá embaixo. Tem que começar a ser meio que automático isso, para ela conseguir segurar lá embaixo. Entenderam? Mas o reflexo, ele existe mesmo sem essa contração ativa. É o reflexo da tosse. O assoalho pélvico contrai, né? Quando existe algum aumento da pressão intraabdominal. Tá bom? Tem mais uns minutinhos, né? Ô, prof. Oi. E, por exemplo, que nem a Amanda falou ali no carnaval, tipo, se eu tenho uma situação que a gente não consegue fazer xixi e tá muito, muito cheio. Nem assim, tipo, faz xixi na calça. Não pode, tipo, não é normal ou pode acontecer mesmo num adulto saudável? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Você estressou a sua bexiga no limite do aumento de pressão muito grande e o seu assoalho pélvico não conseguiu conter, né? O reflexo A3 é o reflexo que vai ajudar a segurar, né? Mas assim, pode acontecer um transbordamento? Pode, mas isso de longe é saudável, tá? Certo? De longe isso é saudável. Então, é importante que a gente não permita que a nossa bexiga se estresse a esse máximo, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Prof, o que é aquele IUE ali no final do A4? Continência urinária de esforço. Obrigada. De nada. Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês. Vocês estão vendo o YouTube aqui, gente? Sim. Sim. Estão ouvindo o vídeo? Põe pra tocar. Peraí. Não, prof. Enchimento e esvaziamento. Nesta sessão veremos a bexiga, a uretra, o trígono e a anatomia do esfíncter, os sinais aferentes e eferentes, a fase de enchimento e a fase de esvaziamento. As principais funções da bexiga humana são armazenar e eliminar urina. Os elementos anatômicos do trato urinário inferior envolvidos na micção incluem a bexiga, esfíncteres e a uretra. Sinais neurológicos tanto aferentes como eferentes trabalham em sintonia no trato urinário inferior para coordenar as atividades durante as fases de enchimento e esvaziamento da bexiga. A bexiga urinária é formada por um músculo liso chamado músculo detrusor. A urina é carregada dos rins para a bexiga bilateralmente pelos ureteres, os quais adrenam para a parte inferior da bexiga. Uma área triangular, delineada por cada orifício ureteral e a uretra, é chamada de trígono. Um denso plexo de nervos sensoriais aferentes encontra-se no trígono. Durante a fase de enchimento, o músculo detrusor relaxa e os músculos esfincterianos contraem-se, possibilitando o armazenamento adequado da urina. Quando a bexiga está cheia, o músculo vesical contrai-se e os músculos esfincterianos relaxam, resultando na eliminação da urina no corpo através da uretra. A continência urinária durante a fase de enchimento é auxiliada pelo maior tônus em 2 esfíncteres da uretra. Durante o esvaziamento, primeiro o esfíncter interno, que se encontra sob controle involuntário, relaxa, sendo seguido pelo esfíncter externo, o qual está sob controle voluntário. Quando o esvaziamento está completo, os esfíncteres contraem-se novamente, começando pelo esfíncter externo.
Durante o armazenamento de urina, sinais eferentes vindos do cérebro e da medula espinhal instruem os esfíncteres a permanecerem contraídos, de modo que a urina não consiga atravessar a uretra. A urina flui para a bexiga, vinda dos rins através dos ureteres. Os sinais eferentes continuam a orientar os músculos esfincterianos a se contraírem, e o detrusor relaxa e expande-se para acomodar mais urina. Conforme a bexiga se expande para acomodar mais urina, são ativados receptores de alongamento no músculo detrusor. A intensidade e a frequência desses sinais aferentes aumentam à medida que o volume de urina aumenta. Os sinais dos receptores de alongamento são interpretados pelo sistema nervoso central como a vontade de urinar. Primeiro, os sinais chegam ao cérebro na região cinza periaqueductal, ou PAG, onde a informação é processada e enviada para o centro pontino da micção, ou CPM. Os principais papéis do CPM e das áreas suprapontinas do cérebro são retardar a micção, inibir contrações prematuras do detrusor e iniciar a eliminação em um momento apropriado. A comunicação entre a bexiga e o cérebro coordena os processos involuntários de armazenamento e eliminação da urina e permite o controle voluntário de quando e onde a pessoa urina. Quando a fase de esvaziamento é iniciada, os sinais eferentes para os esfíncteres param e os esfíncteres relaxam, permitindo que a urina flua através da uretra. Os sinais eferentes para o detrusor começam e resultam na contração da bexiga. Conforme a urina flui para fora do corpo, os sinais aferentes da bexiga, que está esvaziando, diminuem. A contração da bexiga é mediada pela liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. A acetilcolina, um neurotransmissor, é liberada da terminação nervosa e captada pelos receptores na célula muscular. Quando o esvaziamento se completa, os sinais eferentes para a bexiga param, juntamente com a contração do detrusor. Os sinais eferentes para os músculos esfincterianos são retomados e os esfíncteres aumentam em tônus. A fase de esvaziamento está completa e a fase de enchimento recomeça. Legal, né? Um resumão de tudo. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Marcos e eu sou estudante de física. Bom, gente, então era isso por hoje, tá? Esse vídeo tem lá no Moodle, um link para vocês. É super bom, porque resumiu tudo, explicou tudo. O bonitinho fica iluminando os aferentes e os eferentes. Fica mudando ali, né? Bem legal. Vocês podem assistir de novo lá. E aí nos encontramos na quinta-feira, ok? Qualquer dúvida, me escrevam ou escrevam lá no nosso fórum. Tá certo? E até quinta, gente. Um beijo para vocês.